Ninguém poderia imaginar que aquele dia, que parecia comum, se tornaria o palco de um dos maiores milagres já vistos. Era o momento em que a esperança parecia ter desaparecido, e tudo indicava que o pior estava prestes a acontecer. A pequena Abigail, a filha de Eliabe, estava à beira da morte, e a cada segundo que passava, seu pai sentia o desespero apertar seu coração. Mas, enquanto todos estavam prestes a desistir, uma luz surgiu no horizonte. Jesus estava passando pela vila, e com ele, a última chance de transformar o impossível em realidade. Eliabe sabia que o tempo estava contra ele. As palavras dos médicos ainda ecoavam em sua mente: não há mais nada que possamos fazer. Contudo, em seu íntimo, uma voz sussurrava que a última palavra ainda não havia sido dita. Com o pouco de esperança que lhe restava, ele correu pelas ruas poeirentas, determinado a encontrar o homem que todos diziam ter o poder de curar. Mas será que Jesus chegaria a tempo? Ou o último sopro de vida de Abigail se esvairia antes que o milagre pudesse acontecer? As pessoas ao redor de Eliabe murmuravam, algumas riam de sua fé desesperada, outras apenas balançavam a cabeça, como se dissessem que ele estava perdendo tempo. Mas Eliabe não podia se deixar abater. Ele havia ouvido histórias sobre como Jesus transformava vidas, sobre como ele trazia a cura quando todos já tinham perdido a esperança. Só mais um pouco, Abigail, só mais um pouco, repetia para si mesmo, enquanto seus passos o levavam cada vez mais perto da chance de ver um milagre. O encontro finalmente aconteceu. Eliabe caiu de joelhos diante de Jesus, com o coração acelerado e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mestre, minha filha está morrendo. Eu sei que o tempo é curto, mas por favor, venha até ela. O olhar de Jesus, cheio de compaixão e poder, encontrou o de Eliabe, e naquele momento, algo mudou. Mas o caminho até a casa ainda era longo, e obstáculos imprevistos ameaçavam tirar a última esperança de Eliabe. Será que a fé dele seria suficiente para superar todas as barreiras? Enquanto caminhavam em direção à casa, cada passo parecia um desafio maior, e o relógio continuava a correr. Era como se a própria vida de Abigail estivesse pendurada por um fio, prestes a ser cortada a qualquer momento. No entanto, Eliabe não desistiu. Pois, mesmo quando todos os outros viam apenas o fim, ele acreditava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Afinal, quando tudo parece perdido, é justamente nesse instante que o impossível pode se tornar realidade. Enquanto Jesus e Eliabe avançavam em direção à casa, a multidão crescia e se tornava cada vez mais difícil atravessar. As pessoas se acotovelavam, tentando se aproximar do Mestre, pedindo milagres, tocando suas vestes, atrasando o caminho. A cada minuto perdido, Eliabe sentia como se um pedaço de sua esperança fosse arrancado. Ele sabia que o tempo não estava a seu favor, e o olhar de preocupação em seu rosto revelava o medo que crescia dentro de si. Mas Jesus, com uma serenidade impressionante, continuava caminhando, como se soubesse que a vitória já estava garantida. Foi então que uma mulher surgiu no caminho, interrompendo ainda mais a marcha. Ela havia sofrido por anos com uma enfermidade incurável, e com um toque na veste de Jesus, sentiu seu corpo ser curado instantaneamente. A multidão ficou em choque, e por um breve momento, um milagre foi celebrado. Eliabe, porém, sentia a urgência de continuar. Cada segundo era precioso, e mesmo testemunhando aquele ato extraordinário, seu coração continuava apertado. Será que conseguiremos chegar a tempo? Pensava ele, sentindo medo se transformar em desespero. De repente, o que Eliabe mais temia aconteceu. Um dos servos de sua casa surgiu correndo em sua direção, o rosto marcado pela tristeza e pelas lágrimas. Não incomodes mais o mestre. Sua filha, ela se foi. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e o mundo de Eliabe desabou naquele instante. O que parecia ser sua última esperança agora se transformava em um profundo vazio. Por um momento, ele quase cedeu à dor, mas então, sentiu a mão de Jesus pousar em seu ombro. Não temas. Apenas creia. Aquelas palavras, carregadas de uma força indescritível, reacenderam uma chama em seu coração. Algo extraordinário ainda estava para acontecer. Com passos decididos, Jesus continuou em direção à casa de Eliabe, ignorando os murmúrios e as expressões de incredulidade ao seu redor.
A notícia da morte da menina já havia se espalhado, e muitos questionavam por que o mestre ainda seguia adiante. Mas Jesus não parou, não hesitou. E Eliabe, apesar de todas as vozes que lhe diziam para desistir, decidiu seguir ao lado dele, acreditando que, de alguma forma, o impossível ainda era possível. Quando finalmente chegaram à casa de Eliabe, o ambiente estava imerso em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos soluços de dor e tristeza que vinham de dentro. A esposa de Eliabe estava ajoelhada ao lado da cama de Abigail, o rosto marcado pelas lágrimas e pelo desespero de uma mãe que acabará de perder o que tinha de mais precioso. Os amigos e vizinhos que se reuniram apenas balançavam a cabeça, resignados, aceitando que a menina havia partido. É tarde demais, sussurravam uns para os outros. Porém, Jesus continuou caminhando em direção ao quarto, como se não estivesse ouvindo as palavras de descrença ao seu redor. Aproximando-se da cama, Jesus olhou para a menina e, por um momento, o tempo pareceu parar. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando a pequena mão de Abigail com toda a delicadeza do mundo. Em seguida, com uma voz firme e suave ao mesmo tempo, que parecia ressoar por todo o ambiente, Jesus disse: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Todos que estavam ali prenderam a respiração, e por um instante, o impossível parecia ao alcance, como um sopro de vida que estava prestes a se revelar. Os olhos de Eliabe fixaram-se na filha, como se seu próprio coração dependesse daquele momento. Para a surpresa de todos, os dedos de Abigail se moveram levemente. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios, e então, como se estivesse despertando de um sono profundo, ela abriu os olhos. A cor voltou ao seu rosto, e ela piscou, confusa, olhando ao redor como se não entendesse o motivo de tanta comoção. "Papai", chamou ela com uma voz fraca, mas cheia de vida. O que parecia impossível acabará de acontecer diante de todos. Eliabe, tomado pela emoção, caiu de joelhos ao lado da cama, lágrimas escorrendo em seu rosto enquanto abraçava sua filha. Era como se o milagre que ele tanto desejava tivesse se materializado diante de seus olhos. O quarto, antes repleto de lamento e tristeza, agora explodia em alegria e incredulidade. As pessoas que duvidaram do poder de Jesus estavam agora paralisadas, incapazes de acreditar no que viam. Jesus, com um olhar sereno e compassivo, apenas sorriu levemente e disse a Eliabe: "Dê algo para ela comer, e celebre a vida que foi devolvida." Ele então se levantou e começou a sair, enquanto a família de Eliabe chorava e ria ao mesmo tempo, tentando assimilar o milagre que havia transformado aquela noite de escuridão em um amanhecer de esperança. Enquanto Jesus se afastava da casa, a notícia do milagre se espalhava rapidamente pela vila, como fogo em palha seca. As pessoas que antes duvidavam agora estavam em choque, testemunhando a prova viva de que o impossível havia sido superado diante de seus próprios olhos. Eliabe, ainda de joelhos ao lado de sua filha, sentiu uma onda de gratidão e reverência inundar seu coração. Ele não conseguia encontrar palavras para expressar o que sentia, mas uma coisa era certa: sua fé havia sido transformada para sempre. Ele havia experimentado, em primeira mão, o poder daquele que podia devolver a vida quando tudo parecia perdido. Abigail, agora completamente desperta e cheia de energia, olhou para o pai e sorriu, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Eliabe a abraçou com força, sentindo o calor de seu corpo e o pulsar de seu coração contra o peito. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto eram de alívio e felicidade, enquanto a certeza de que o milagre realmente havia acontecido se solidificava dentro dele. Ele sabia que a presença de Jesus em sua casa havia mudado não apenas a vida de sua filha, mas a de toda a sua família para sempre. Os vizinhos e amigos, que antes estavam mergulhados na tristeza, agora celebravam junto à família de Eliabe. Eles viam com seus próprios olhos que a fé, mesmo nas situações mais desesperadoras, podia realmente mover montanhas e trazer a cura onde parecia não haver mais esperança. A esposa de Eliabe, que até então estava mergulhada em dor e incredulidade, agora abraçava a filha com força, agradecendo silenciosamente por cada batida do coração da menina. O ambiente, antes tomado pela escuridão, agora brilhava com a luz da fé e da alegria. Enquanto Jesus se afastava, Eliabe correu até ele, caindo novamente de joelhos, com o coração transbordando de gratidão. "Mestre, como posso agradecê-lo?"
Você devolveu a vida à minha filha e a esperança à minha casa. Jesus o olhou com um sorriso sereno e respondeu: a fé, Eliabe, é o que traz vida, mesmo nos momentos mais sombrios. Vai e compartilhe esse milagre, para que outros também encontrem a luz. Com essas palavras, Jesus continuou sua jornada, deixando para trás uma vila transformada pela fé e pela certeza de que, com ele, o impossível não era mais uma barreira. A história de Eliabe e sua filha Abigail é um testemunho poderoso de que, mesmo nos momentos mais desesperadores, a fé tem o poder de transformar realidades. Quando tudo parecia perdido, e o último sopro de vida parecia estar escapando, Eliabe decidiu acreditar, mesmo quando as circunstâncias gritavam que não havia mais esperança. Essa fé inabalável foi o que o sustentou, mesmo diante da descrença e do ceticismo dos outros. É um lembrete de que, às vezes, o milagre que tanto buscamos está escondido na coragem de não desistir. Em nossas próprias vidas, frequentemente enfrentamos situações que parecem não ter solução, momentos em que o peso da dúvida e do medo parecem maiores do que qualquer esperança. Nessas horas, somos chamados a fazer como Eliabe, manter os olhos no Mestre e acreditar que o impossível pode se tornar possível. A fé não é sobre ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem, mas sim sobre confiar que há um poder maior que é capaz de transformar qualquer circunstância, por mais sombria que pareça. Jesus nos mostrou, através dessa história, que a fé é a ponte que nos conecta ao milagre, mesmo quando todos ao nosso redor já desistiram. A verdadeira transformação ocorre quando deixamos de lado nossas dúvidas, nossos medos e entregamos nosso coração à certeza de que algo maior está agindo em nossas vidas. Não importa o quão difícil seja a jornada, ou quantos obstáculos apareçam no caminho, a fé sempre encontrará um caminho para a vitória. Que a história de Eliabe e Abigail nos inspire a acreditar, mesmo quando o mundo nos diz que não há mais esperança. Que possamos lembrar que, assim como Jesus chegou a tempo para trazer a vida de volta àquela casa, Ele também pode entrar em nossas vidas e transformar qualquer situação, se tivermos a coragem de manter a fé viva em nossos corações. Afinal, o verdadeiro milagre não está apenas na cura ou na solução do problema, mas na jornada de fé que nos transforma e nos aproxima do amor de Deus. Se essa história tocou o seu coração e te mostrou o verdadeiro poder da fé, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta. Aqui, compartilhamos mensagens que transformam vidas e nos lembram que o impossível pode se tornar realidade. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Sua inscrição nos ajuda a continuar levando esperança e fé a mais pessoas. Junte-se a nós nessa jornada de inspiração e mudança. Clique agora e faça parte da nossa comunidade de corações transformados.